rodando. Rodando? Então tá, pessoal. Queria falar para vocês, então, sobre um projeto que foi, na verdade, um business case. O que significa? Um plano de negócio que uma empresa chamada CVC Turismo contratou essa empresa que eu trabalhava, chamada Accenture, para avaliar se valia ou não a pena implantar um centro de serviço compartilhado. O que significa? O que é um centro de serviço compartilhado? Basicamente é o seguinte: vocês têm que pensar a área administrativa de qualquer empresa. Por exemplo, a área de contas a pagar, a contabilidade, contas a receber, o financeiro de uma empresa. Eu tenho lá 100 pessoas trabalhando para atender o meu negócio. Só que eu tenho pessoas de financeiro espalhadas nas minhas unidades. Eu tenho pessoas, por exemplo, que trabalham em cidades diferentes. Eu tenho, digamos, dois negócios e eu tenho pessoas que trabalham, fazem as mesmas atividades nos dois negócios. O que é um centro de serviço compartilhado? Ele visa unir todo mundo como se fosse numa pequena fábrica e, a partir dali, prestar serviço para o meu negócio. Então, eu centralizo as minhas atividades para ganhar escala, porque unindo as minhas atividades, eu consigo ser mais produtivo na hora de prestar o serviço. Amém? Então, Então, vou mostrar para você. o compartilhamento de recursos, né? Às vezes, por exemplo, se tu tem duas unidades, e aí tem um profissional que trabalha numa 50% do tempo porque não tem demanda para trabalhar mais que isso. E na outra, tem Exatamente. outro funcionário que também tem 50% do tempo porque não existe mais demanda. Exatamente. Essa é a lógica, é o ganho de escala, né? E aí também tem a questão de tu conseguir por ter esse centro, tu especializar mais e padronizar os processos, né? Ter todo um padrão, não é só questão da economia, né? Também é questão de padronização, qualidade. Com certeza. Qualidade, redução de custos também, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a primeira etapa que foi feita nesse projeto. Tá visualizando bem, Ricardo? Então tá. Então, a primeira etapa foi feito um mapeamento de processo. Por quê? A gente precisa entender que atividades que são feitas nessa área que a gente está estudando centralizar, né, para ver se vale a pena mesmo centralizar. Então, a gente faz um mapeamento de um processo. Vamos pegar como exemplo. Eu trouxe aqui o contas a pagar. Dentro de uma empresa, nesse caso aqui que foi a CVC Turismo, o macro processo contas a pagar, ele é subdividido num processo entre pagamentos nacionais e internacionais. Traduzindo isso aqui, eu tenho que pagar os meus fornecedores nacionais e tenho que pagar os meus fornecedores internacionais. Então, eles tinham uma divisão lá dentro. Dentro do processo tinha um subprocesso, por exemplo, conferir e validar documentos, agendar pagamentos, que por fim chegava numa atividade. E cada uma dessas atividades era realizada por uma pessoa. Então, vocês estão vendo aqui que isso aqui é de fato uma matriz que foi um dos produtos do projeto. A gente entregou para a empresa um mapeamento completo, dizendo o funcionário Denis, a Carolina, o Fernando, eles usam X horas por dia para fazer cada uma das atividades. Para fazer isso aqui é literalmente sentando do lado da pessoa, e entendendo e planilhando. É um trabalho bem extenso, mas o produto dele é bem rico. E esse tempo, Miguel, tu perguntava para a pessoa quanto tempo por dia tu dedica nessa atividade, ou ele era Exatamente. cronometrado. Ele tem tanto um questionário, primeiro era feito para tu ter uma noção de distribuição, depois a gente acompanhava a pessoa por um tempo, lógico, a gente não tinha braço suficiente para ficar o tempo todo com todos os funcionários. Então a gente ficava por amostragem com um de cada especialidade, e por fim a gente conversava com os gestores para alinhar digamos assim, fazer uma média entre equipes, né? Porque às vezes dentro de uma equipe uma pessoa é mais ou menos produtiva que a outra. Sim. Então a gente dava uma conversada
para dar recentemente uma... ele vai ser mais lento, né? Porque tem 10 anos da empresa, tá correndo. Exatamente, exatamente. Então, assim, se tu viu uma pessoa fazendo uma atividade muito mais rápida que a outra, a gente equalizava aqui essa distribuição, porque sabia que às vezes a pessoa tinha uma ferramenta, talvez que a outra não tivesse, um conhecimento técnico, né? Então, mas chegava muito próximo da realidade, né? Era o melhor dado que a gente tinha. Sim, Então, depois de... extremamente rastreável também. Exatamente. Então, assim, se tu quisesse verificar, por exemplo, bom, eu quero filtrar um processo, depois eu quero ir num subprocesso de gerir pagamentos e atividade de elaborar relatórios. A gente conseguia ver exatamente quem fazia, quanto tempo demorava. Então, por que que a gente tinha que fazer essa atividade? Para ver o tamanho, né, das horas trabalhadas que a gente ia unificar nesse centro de serviço compartilhado. Importante mencionar o seguinte: a CVC Turismo, por exemplo, ela tem agências de turismo espalhadas no Brasil inteiro. E muitas das atividades que vocês estão vendo aqui eram prestadas na própria agência. Uhum. Então, tu imagina, eu tinha um funcionário lá na agência que ficava 1 hora por dia realizando um pagamento. Tudo bem, um funcionário numa agência, ok. Mas imagina 200 agências, 200 funcionários, 1 hora por dia. Será que não é mais barato eu contratar 3 profissionais para ficar 100% focado nessa atividade e retirar da ponta essa 1 hora por dia? Num somatório de várias atividades, acaba valendo a pena. Sim. Isso daí fica mais notável quando é uma empresa com uma escala grande, né? Como o exemplo da CVC. Exatamente. É uma coisa com duas empresas, outra com algumas centenas ali. Deu Perfeito. tamanho, assim. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês É, o resultado desse levantamento, né? Desse levantamento de dados. Deixa eu achar aqui qual aba ele está. eu ia fazer. O que a gente faz com esse monte de dados, né? Onde é que isso vai nos levar? Exatamente. Eu vou mostrar para vocês aqui o produto desse levantamento, tá? Então, eu dei um exemplo da área de contas a pagar, mas vocês podem pensar uma outra área aí, da empresa que vocês trabalham, por exemplo. Aqui está o produto final. Então, pensem que estes gráficos que vocês estão olhando são o cruzamento das informações de todas as áreas analisadas. Aqui no lado tem um gráfico de barras nas linhas. Aqui nas linhas, ó, eu tenho os cargos das pessoas. Aqui embaixo tem os auxiliares assistentes, os analistas, até a gestão. E aqui nas barras, o percentual de tempo que cada cargo ocupa fazendo, mais escuro aqui, atividades transacionais. O que é isso? Atividades repetitivas, que rapidamente tu cria um manual e a pessoa repetindo, ela faz ela. Aqui a gente já vê que tem um problema. Ó. Lá naquele departamento, o gerente está fazendo 82% do tempo dele atividades transacionais. E ele é uma pessoa muito cara para fazer isso. Ele deveria fazer o quê? Atividades não transacionais, que são aquelas analíticas, que tu não tem um manual que tu pode seguir e resolver ela. Uma apresentação, por exemplo, de resultados. Tu não tem um manual. Tu pode ter um padrão, mas tu tem que ter uma crítica ali em cima para montar ela. Mas para tu pagar uma nota, não. Se tu tiver um manual ali dentro do sistema e tu seguir ele, tu consegue fazer. Tá. A- Além disso, a gente conseguia mapear através desse mapeamento de processos o tempo que as pessoas fazem atendimento. Por exemplo, 20% do tempo dos assistentes auxiliares, eles estão atendendo alguém, ou seja, eles estão atendendo o telefone, mandando e-mail, tirando dúvida de alguém.
20% do tempo de 100 pessoas é um custo enorme. E o que um centro de serviço compartilhado resolve? Ele cria, por exemplo, uma central de atendimento, como se fosse quando a gente liga para a NET, por exemplo, que alguém te atende e te direciona, e a gente elimina de cara todos esses tempos aqui de atendimento. Reduz drasticamente. E junto com a redução, lógico, do tempo de atendimento e criação de uma central, tu consegue eliminar quantidade de funcionários. Então a tua empresa pode economizar reduzindo funcionários ou realocar para atividades mais interessantes. São esses dois vieses, né? Interessante. Essa é uma questão tudo é tu utilizar melhor a tua estrutura, né? E aí o Exatamente. mapeamento que foi feito, na verdade, o que ele permite é entender como atualmente tu utiliza a estrutura. Exatamente. O Então, mapeamento é possível saber disso daqui, né? Que na verdade perfeito. é essa informação decisiva para saber se vale a pena ou não fazer o centro de CSC, né? Centro de Exatamente. Comandamento de Recursos. Então, eu queria mostrar. Eu vou fazer um link que eu quero fazer um link sempre pelo que eu comecei falando. Então, assim, poxa, quando tu olha a estrutura ali de cadeia de valor, novamente, tu pensa o seguinte, poxa, o engenheiro de produção só trabalha aqui dentro da caixinha de operações, que é o quê? Como eu fabrico, como eu faço o produto. E tu vê que, na verdade, não. Dentro das atividades de apoio, que o setor financeiro de uma empresa que não seja um banco, ele é uma área de apoio. Por exemplo, o setor financeiro da Uniriter é uma área de apoio. Para um banco, não, ele é uma área, uma atividade primária. Mas então, numa empresa de turismo que nem a CVC, que tem uma área financeira gigantesca para atender, tinha quem? Um engenheiro de produção mapeando processos, ajudando a montar um projeto para analisar a viabilidade de construir esse centro. Será que vale a pena ou não? Então, esse é um exemplo legal que eu trago para vocês, como o engenheiro de produção está atuando na área de engenharia de gestão econômica. Tá bem? Sim, e é necessária essa visão do todo, né? De toda a empresa, como ela funciona, não somente a operação. Sai da operação e sai Exatamente. uma visão do todo ali, mais abrangente. Perfeito. Ponto que Então, eu vou. se destaca bastante, assim, cara, engenharia da produção tem que ter essa visão abrangente, né? Com certeza. E uma visão abrangente de negócio facilita muito o dia a dia no trabalho. Conexão com as outras áreas. Quando tu vai fazer um projeto, tu já vê os riscos de uma maneira diferente, que as outras pessoas não veem, né? Então facilita muito no dia a dia. Com Tá certeza. bem? Beleza. Essa aí foi tua primeira experiência na parte de eh, na área de engenharia econômica. Exatamente. Então, assim, eu vou parar um pouco a apresentação aqui, depois eu retomo. Tá me vendo? Bem grande. Então tá. Assim, essa não foi de fato a primeira experiência, mas foi a mais relevante na área de gestão econômica, assim. A primeira mais relevante, eu diria, né? Foi aquele momento que eu vi assim, poxa, realmente, cara, o engenheiro de produção, ele consegue atuar liderando um projeto, trabalhando dentro do projeto, e não só literalmente ali dentro da fábrica, na linha de produção, né? Não, ele consegue trazer essas ferramentas que a gente adquire durante o curso para uma área de consultoria. Então, a empresa de consultoria que eu trabalhei em São Paulo tinha por costume contratar engenheiros de produção para fazer os mapeamentos de processo e depois montar o plano de negócio, né? Que é aquele resultado ali de, bom, a minha área hoje tem 100 pessoas, eu vou construir um CSC com 70, prestando o mesmo serviço com mais eficiência, bom, 30% de economia me parece interessante, né? Então esse era o produto do trabalho, né? Entregar para a empresa esse cenário de economia, né? Aí cabia a gestão da empresa decidir ou não fazer.
É interessante que quando a gente fala assim, na gestão econômica, a gente pensa, não, vai falar só de dinheiro. Não, na verdade, para poder apresentar esses 30%, tu tem que ir lá e entender como as pessoas trabalham. Tem que mapear o Exatamente. processo, falar com cada um deles. Isso é muito importante, né? A gente pensa, vamos fazer engenharia para... porque a engenharia não fala com ninguém. Não, de produção é o contrário. É o contrário, Tem que exatamente. falar com todo mundo, tem que ser um cara social, né? Sociável, né? Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. E ainda mais um ponto interessante que tu falou. Quando tu tá com a camiseta da consultoria e tu entra numa empresa, tu vai ter uma ação reativa de cara. Isso é normal. Que as pessoas estão saindo da zona de conforto, né? Imagina, tem alguém lá menos experiente que tu, porque com certeza tu é a pessoa mais experiente da tua atividade, né? Sim, Então tem uma pessoa menos experiente que tu dizendo como fazer. Então tu tira muito as pessoas da zona de conforto. Como é que tu ganha as pessoas? Através de estudo. Então, por exemplo, cada uma daquelas atividades que a gente mapeou, a empresa de consultoria disponibilizava para a gente indicadores, melhores práticas. Então a gente podia consultar, por exemplo, assim, poxa, num sistema que eu uso o SAP, que é um sistema bem comum nas empresas, eu consigo fazer tantos pagamentos de nota por pessoa. Tinha uma produtividade. Então, quando a gente chegava na parâmetro, outra empresa, exatamente, tinha um parâmetro. Então, a consultoria, ela vende essa inteligência de numérica também, né? Então, chegando para a pessoa daí dizendo assim, não, é possível fazer mais em menos tempo. Aí a pessoa já baixa a guarda porque sabe que tem uma propriedade intelectual junto vindo com a venda do projeto, né? se não é apenas uma voz gritando, vão trabalhar mais sem fundamento, né? Não, existe um Não, estudo, sem existe dúvida. um Tem um registro. estudo e uma coisa que vende muito é os exemplos de outras empresas, né? Então, junto, por exemplo, com a apresentação de possibilidade de implantar um projeto, venha junto lá outros 10 clientes do mesmo segmento que tu fizeram e estão economizando, né? Então, não tinha como duvidar, né, dos dados. Esse que é o bonito da consultoria de grandes empresas. Né? Exatamente, Chega num ponto que quase anda sozinho. exatamente. Então, assim, falamos do primeiro tópico ali, eu trouxe agora um material para falar do segundo tópico, que é a gestão de custos. Uhum. Então, vou compartilhar novamente aqui para vocês a Sim. tela. Aí agora a gente vai falar mais sobre, enfim, mais diretamente sobre dinheiro mesmo. Antes a gente falou mais indiretamente que tem impacto no econômico. E agora, assim, na verdade, a gente vai conversar, né? Tu vai abrir aqui e tem proposta. Eu diria assim, se fosse fazer uma analogia, a gestão econômica, ela é o acompanhamento um pouco mais macro. Uhum. Por exemplo, um projeto é feita uma análise complexa, uma análise às vezes até de meses, né? Esse projeto que eu mostrei para vocês da CVC durou 6 meses. A gestão de custos é diária, né? Sim. Tem um ditado que diz: custo é que nem unha, tá sempre crescendo. Se a tua empresa hoje, para operar ela, custa R$ 1.000 por mês, pode ter certeza que mês que vem vai custar 1.100. O custo vai estar sempre crescendo. Então tu tem que estar sempre aparando ele, senão ele vai consumir o teu resultado, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Falamos desse pilarzinho chamado aqui gestão econômica. Vamos falar agora da gestão de custos. Aí eu queria falar especificamente sobre orçamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês um material. Para o pessoal que é novo, aí, orçamento. Então, orçamento dá para entender que é definir aquilo que tu pode gastar para cada coisa durante um tempo, né? Para cada departamento, Exatamente. cada rubrica ali. O Então, que que assim, acontece, tá? O orçamento, vamos pensar assim, qual é a primeira vez que a gente ouve falar em orçamento? Dentro de casa. Qual que é o nosso orçamento da nossa família, por exemplo? É o quanto a gente tem de dinheiro para passar o mês, economizar,
né, concretizar nossos planos. Então, a gente já nasce dentro de um orçamento, né, eu diria. Detalhe. O importante é fazer, seguir o orçamento. Exatamente. Então, assim como a gente vai falar do orçamento para uma empresa, mas serve para o nosso dia a dia, né? Então, é o seguinte, trouxe para vocês aqui um exemplo de orçamento chamado orçamento base zero. Eu vou falar só sobre dois tipos de orçamento. Um eu vou pincelar e o outro eu vou falar um pouco mais. Tem um orçamento que ele é baseado em histórico. Pensem que vocês têm empresa, vocês são donos de uma empresa. E pensar com essa visão é sempre interessante como dono. E essa empresa custa para operar R$ 1 milhão por ano. O orçamento com base no histórico é planejar o ano seguinte com base no que tu executou neste ano. Qual o problema de fazer isso? Se tu tem alguma ineficiência, se tu gastou a mais na hora de comprar um produto, comprou um produto mais caro do que devia, não fez os 3 orçamentos para comprar uma matéria-prima, tu tá carregando para o ano seguinte a ineficiência. Sim, Então esse é o problema de fazer com base no histórico. Claro. Assim, Perfeito? pode ter outro lado também, né? Pode ser que nesse ano que passou, tu, por exemplo, teve um desconto atípico na compra de um bem. E aquele, por exemplo, Perfeito. matéria-prima. E aí, pro ano seguinte não vai ter esse desconto. E aí, a partir do pressuposto que vai Tu ter, tu vai vai errar o teu começar a orçamento. comprar. Então, seguir o histórico tem que ter cuidado. Então, pode ter surpresinhas ali no histórico. Perfeito. É exatamente isso. O histórico, ele pode ser para cima ou para baixo. Tem que ser um bom analista para chegar numa conclusão do que vai ser o teu melhor orçamento para o ano seguinte. Claro. Então, falado sobre orçamento com base no histórico. Eu vou falar sobre o outro tipo de orçamento que eu conheço bem, que é o orçamento base zero. O que é isso? Pensa no histórico que tu tem do ano vigente. Tu esquece ele. Esquece tudo que tu executou nesse ano. Tu vai construir o ano seguinte do zero, literalmente. É como se fosse construindo uma casa, tijolinho a tijolinho. Esse é o orçamento base zero. Então é bem como diz o nome, né? É base zero. Então assim, a tua empresa não existe para ela começar a funcionar o quanto que tu precisa de dinheiro. Esse é o conceito. Aí eu trouxe o exemplo aqui do time de futebol. Esse exemplo aqui foi de um projeto que eu participei, fiz parte da equipe na empresa chamada Grupo RBS, que é muito conhecido aqui na região sul. Na época a gente estava implementando um orçamento base zero para todos os negócios do grupo. TV, rádio, jornal e administrativo. A consultoria que estava nos ajudando a implantar esse projeto, porque um orçamento base zero envolve todas as áreas da empresa, então na época a gente está falando numa empresa de 7 mil funcionários, era a quantidade de funcionários que a empresa tinha em 2014, foi quando foi. Eu lembro bem porque foi o ano da Copa, por isso que tem a Copa no Brasil, né? Por isso que o exemplo da consultoria foi sobre futebol. Então, para nos explicar o conceito do base zero, não só para o time do projeto, que já era mais conhecedor, mas para quem não conhecia as outras áreas, eles deram o exemplo do time de futebol. Qual que é um limiar? Qual é o orçamento mínimo se vocês forem dono de um clube de futebol para jogar bola? Quantos jogadores vocês precisam, por exemplo? A maioria na sala, lá no dia que estava sendo feito o kickoff, que é o início do projeto, disse 11. Todo mundo precisa de 11. Aí a consultoria explicou que não. Segundo a regra da FIFA, 7 jogadores é o limiar para tu começar um jogo de futebol. Obviamente, esse slide aqui foi feito antes do 7-1, né? O projeto foi antes da Copa, mas foi no ano da Copa, né? Que estão os jogadores do 7-1. Então, assim, quando todo mundo entendeu que, bom, eu posso iniciar uma partida com 7 jogadores, é permitido, pelo menos naquele ano, conforme a regra da FIFA. Todo mundo entendeu. Opa,
Então 11 não é o meu limiar. O meu limiar é 7 jogadores. O limiar é o mínimo necessário para jogar bola. Ou, no mundo da empresa, para eu ter minha empresa. Qual é o mínimo necessário para eu ter minha empresa? A partir daquilo ali rola jogo, a partir daquilo ali a empresa funciona. A partir disso aqui a empresa funciona. Então, se tu tem uma empresa que hoje tem 300 funcionários, tu tem que pensar o seguinte: se eu tivesse que construir ela do zero para o ano que vem, qual é o mínimo que eu preciso operar? São 100, 150, são 50? Não sei. Então, o projeto precisa responder isso. Depois de definir o limiar, aqui, ó, é a base da pirâmide, tá? A meta do limiar é iniciar a partida para o time de futebol. A gente viu que definiu um goleiro, 4 defensores e 2 atacantes. Já saiu jogando. E eu vi que esse limiar custou 40% do custo total da minha empresa hoje. Com 4 milhões eu saio jogando. Tu acha que a gente vai ganhar um campeonato assim? Não. Provavelmente não vai nem ganhar a partida. Mas o objetivo é mostrar o quanto custa para iniciar a operação. Então, o nome da empresa que nos ajudou foi a Galeazzi na época. Depois de definir o limiar, a gente define uma outra meta para o nosso time, que é o quê? Ser competitivo, por exemplo. Ah, bom, para eu ser competitivo, eu vou precisar também de um técnico. Né? Eu vou precisar de 3 meio-campistas, um atacante, vou precisar de alguns reservas. E aí eu chego num custo da minha empresa de 70%. Ainda não usei todo mundo, mas com 70% eu já sou competitivo. É importante dizer também que Depois disso, essa equipe que tu colocou a mais, tu tá adicionando, né? A gente mantém os seis claro, anteriores e adiciona toda tá, aquela galera ali. exatamente. Tá ficando mais caro a minha empresa, o meu time de futebol tá ficando mais caro. Agora a minha meta aumentou, eu não quero mais só ser competitivo, eu quero classificar para a Copa do Mundo. Bom, daí é uma seleção, né? Então eu vou precisar de 5 jogadores extras ali. E o meu custo já vai para 9 milhões, já é 90% do meu orçamento histórico, por exemplo. Então, tá, a meta da empresa. Ah, agora eu quero garantir a estabilidade emocional da equipe, que é o que faltou talvez na Copa de 2014, né? O Brasil ficou nervoso lá, tomou um gol, 2 gols, quando viu já tomou 7. Então tu precisa contratar o quê? Um acompanhamento psicológico. E aí tu chega finalmente, nesse exemplo bem didático, no 100% de custo da tua empresa, que são 10 milhões de reais por ano, ou do meu time de futebol, por exemplo. Lógico que eu não estou citando aqui os dirigentes, etc. É o time de futebol, como se ele fosse a empresa. Então, literalmente, um orçamento base zero é eu montar área a área da minha equipe, da minha empresa, do zero. Quanto custa para começar a funcionar e eu vou incrementando para deixá-la o melhor possível, para entregar com mais qualidade os produtos. Só que isso aqui é um exemplo teórico e que na prática, o que vai acontecer? Os donos da minha empresa não vão chegar para mim e dizer assim, Mikael, tu tem 10 milhões para trabalhar o ano que vem a tua área. Tá feito, tá bonitinho, então aqui eu já desenhei. Que vai chegar, na verdade, é o seguinte, ó, Mikael, tu tem 8,5. E aí o que eu vou cortar? O orçamento base zero te ajuda a decidir aonde cortar. Tu sabe que a base não pode cortar. A meta ser competitivo também não é bom. Se tu for cortar, tu tem que cortar de cima para baixo, do menos prioritário para o mais prioritário. Então é nisso que o orçamento base zero ajuda. Bacana, ele dá uma. Facilita a tomada de decisão, né? Que é um dos propósitos da engenharia econômica. Exatamente. Tomar Então, decisão. Daí tu tem uma tomada de decisão já estruturada, né? Estruturada também em valores monetários. Né? perfeito. Imagina que todo. É como se fosse uma boa palavra que eu gostava que a consultoria usava, é como se fosse um cardápio de corte. Porque tu dava, por exemplo, para a alta gestão da empresa, por exemplo, os presidentes e vice-presidentes da empresa, literalmente um cardápio.
porque eles também são pressionados pelos acionistas para entregar resultado, ou seja, fazer mais gastando menos. E aí eles podiam olhar os topos das pirâmides de cada área e decidir, bom, eu vou cortar um pouco mais dessa área aqui, ou vou cortar um pouco menos da outra. Ajudava eles a decidir aonde investir ou não o dinheiro da empresa. Eu imagino que Tá? uma coisa difícil deve ter sido definir a hierarquia, né? Definir a ordem Com dos certeza. mais importantes. Sem dúvida. Muito difícil, e até eu vou dar uns exemplos bem, literalmente esdrúxulos, assim, de coisas que vieram. Teve, por exemplo, áreas que montaram as suas pirâmides, a gente chamava de pirâmide, assim. Troquei o slide de propósito aqui para mostrar de fato depois a entrega de uma dessas pirâmides, tá? E aí um exemplo era assim, a pessoa, o diretor da área botava ela como incremento menos importante aqui, botava ela lá em cima, como se fosse o quê? Se é para cortar alguém, tem que me cortar. E aí o que acontecia? Ficava um clima ruim nessas reuniões de apresentação do resultado do orçamento, porque tu sabia que a pessoa não era a mais importante. Ela só tinha se colocado lá para que se tivesse que cortar alguém, não mexessem na área dela. Literalmente esse tipo de coisa acontecia. É tipo fazer uma analogia numa guerra como se fosse o general se colocar na frente da guerra. Assim. Vai Exatamente. defender todo mundo, tá? Não vamos matar o general de cara assim pra não perder a graça. É mais ou menos isso. Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo agora na prática. De fato, isso aqui é o que eu tinha para a época. O quanto custava o departamento de recursos humanos? Isso é um departamento, tá? Imagina que a empresa tinha só de administrativo ali uns 10 departamentos, tinha todos os departamentos de TV, de rádio, de jornal, programação, redação, operações, tecnologia. Então, assim, eram no mínimo umas 60 planilhas dessas, onde, por exemplo, a área de recursos humanos definiu que, por limiar, eu preciso de 39 das minhas 82 pessoas. Então, para tu ver, ó, com 39 pessoas, a área funciona. É o limiar, que é o que numa área de recursos humanos? Pagar a folha, contratar e demitir. É isso, né? E o que as outras pessoas lá faziam? Bom, cada vez que ia subindo a torre, ia aumentando um número X de pessoas. Aí, lógico, tem um bloquinho um pouco mais gordo aqui de 15 pessoas que serviam para quê? Cumprir exigências legais. Parece ser muito importante, né? Tu não quer vir e tomar um passivo trabalhista, por exemplo, por não estar pagando o INSS dos funcionários ou alguma coisa assim. Então, me parece ser muito importante ter essas 15 pessoas. Mas olhando mais lá para o topo da pirâmide, será que era importante ter, por exemplo, uma gerência executiva dentro da área? Depende, porque às vezes tu tem um gerente para ter embaixo 2 coordenadores, e tem área que tem um gerente para ter 10 coordenadores embaixo. Muita Me gente. parece que me parece que é exatamente, que é muita gente. Então tu faz a quantidade de gestores dentro da empresa é com quantas pessoas tu quer se comunicar, né? Provavelmente a área que tem 10 coordenadores embaixo do gerente, o diretor acima não quer falar com os 10 coordenadores. Então, Tem um filtro ali que o gerente faz a função. Né? exatamente. Então, vamos pensar, ó, tinha uma atividade lá dentro da empresa, da área de recursos humanos, que era escola de líderes, como se fossem treinamentos, palestras para desenvolver líderes dentro da empresa. 2 pessoas faziam isso. Então, ela era uma atividade menos importante do que 3 pessoas que faziam a gestão dos planos de remuneração, que é o quanto cada pessoa ganha dentro da empresa. Fala a questão de promoções, etc. Então, não significa que a empresa, eu posso tirar essas 3 pessoas aqui, vou economizar e vai ficar tudo igual. Não, eu vou perder qualidade, eu sei. Mas se vier uma meta de redução de despesa
aqui ao lado tem os custos dessas pessoas por ano. Então, por exemplo, por ano, essas 6 pessoas custam R$ 165.000. O que era o RH Fácil? Era como se fosse um atendimento por telefone para tirar dúvidas de RH. Então, se chegar uma meta para reduzir X mil reais, onde que eu vou olhar? De cima para baixo. Eu posso, por escolha minha, não, na minha visão, essa atividade é mais importante do que essa de baixo, e inverter. Eu posso, mas imagina tomar essa decisão sem ter esse material aqui. É literalmente uma insanidade. A chance de tu cortar alguma coisa que pode ser importante é grande, né? É muito grande. Então, o produto do orçamento base zero é isso. O melhor termo que eu vi, assim, para resumir, é um cardápio de cortes por área, para tu poder decidir de uma forma bem inteligente, cortando o que não é essencial, né? Então é isto sobre o orçamento base zero. Experiência e tanto, assim, a gente vê como que eu vejo de comum nessas duas áreas ali é a questão da estruturação dos dados. Tudo muito bem organizado, tudo consegue rastrear Tudo. onde veio. E o que chama atenção é que sempre, por mais que a gente esteja falando de número, decisão econômica, financeira, sempre tem pessoas, né? Sempre tem um conceito que é Sem dúvida. numérico, subjetivo ali. Com certeza. Basicamente, até mesmo em fábrica, que tu tem um número de pessoas menor em relação a empresas de serviço, por exemplo, empresas de serviço têm uma mão de obra mais ostensiva, né? Fábrica, dependendo da automação, tu reduz drasticamente. Mas mesmo assim, na ponta, tu sempre vai ter alguém operando, né? Dificilmente tu vai ter uma fábrica 100% automatizada, e até em exemplos de locais que têm uma automação alta, normalmente o custo da mão de obra é mais alto, né? Sim. Então também é pesado a parte de folha de pagamento para as empresas, né? Fora as questões de encargos trabalhistas, passivos trabalhistas. Então, junto com o custo do funcionário, vem junto treinamento, os benefícios e até um possível passivo se a pessoa sai da empresa e processa a empresa. Até isso tu tem que avaliar, né? Tá preparado ali, né?